A poeira subiu antes dela. Sempre era assim. O sertão anunciava a chegada de qualquer coisa com uma nuvem de barro seco, que ficava pendurada no ar quente feito presságio. Mas quando aquela mulher apareceu na curva da estrada de chão, caminhando devagar entre os mandacaros, a poeira pareceu baixar de vergonha. Ela se chamava Helena. Pele clara feito cal fresca, cabelos negros lisos que desciam pelas costas como água pesada, olhos que não pediam nada e não prometiam nada, mas que guardavam um tipo de coisa que o sertão conhecia bem: ódio com paciência. Era o ano de 1930. O sol de rachar quenga de jumento caía vertical sobre a caatinga, e ela andava por ele como se fosse velha amiga da dor. O cropped branco colado deixava à mostra a curva da cintura. O short jeans rasgado curto cobria o que a decência exigia e revelava o que o desejo pedia. As sandálias de couro batiam no chão rachado num ritmo constante, quase entediado. Ninguém da vila de São Caetano do Sertão queria falar com ela. Mulher sozinha, com aquele porte, chegando a pé de lugar nenhum, num tempo de cangaço e fuzuê, era sinal de que ou ela era louca ou estava fugindo de algo muito pior do que a morte. A verdade era a segunda. Helena veio de longe, de uma cidade de nome que não importa mais, porque a história que importa começa aqui, nesse pé de serra esquecido por Deus e frequentado pelo diabo. Ela veio buscar um nome, um rosto, uma dívida que havia sido paga com sangue errado e que só poderia ser quitada com sangue certo. A velha da vendinha olhou para ela de soslaio, enquanto enchia um caneco de rapadura dissolvida em água. Tu vai para onde, menina? Helena pousou o olhar nela com uma calma que assustava mais do que gritos. Vou pro lugar onde preciso chegar. A velha fez o sinal da cruz. Porque o sertão não perdoa fraqueza, mas também não perdoa aquele tipo de certeza nos olhos de quem chegou com uma conta para cobrar. Naquela noite, Helena dormiu debaixo de um juazeiro, com a mão fechada em torno de alguma coisa que guardava dobrada dentro do sutiã. Um papel amarelado, escrito com letra de homem culto, com um nome no centro e uma data embaixo. A data era dali a 3 dias. Ela dormiu. O sertão não dormiu. A caatinga fazia seu barulho baixo e antigo. O barulho de terra que já viu muita coisa e não se espanta mais. Só a brisa quente passava entre os galhos secos, como se tentasse avisar. Menina, vai embora. Menina, aqui a morte não espera a hora. Helena não foi embora. Ela fechou os olhos e nos cantos da boca havia qualquer coisa entre um sorriso e uma ameaça. Como quem diz em silêncio que já sabe como a história termina, e ainda assim, escolheu vivê-la. Estava escrito nas estrelas desde antes dela nascer. O dia seguinte nasceu vermelho, não da aurora. O céu clareia devagar, cor de manga madura. Vermelho do tipo que vem antes da chuva que nunca chega, ou antes de sangue que vai escorrer. O povo do sertão sabe distinguir os dois. Helena acordou já de pé. Dobrou o papel, colocou de volta onde guardava. Bebeu o resto de água da cabaça e retomou a estrada. Ela tinha andado menos de 1 légua quando ouviu o som de cascos. Não era gado. Gado anda devagar e bate o chuveiro de moscas na barriga. Aqueles cavalos pisavam diferente. Urgentes, com aquele arrogância de animal que sabe que o dono mata. Helena não correu. Parou no meio da estrada de chão. Ficou de lado, olhos baixos, mão relaxada. Quem conhece o sertão sabe. Correr é o mesmo que gritar "sou culpado". Quem fica parado pode ser apenas mais um miserável da caatinga, sem serventia e sem graça. Mas Helena não era nem uma coisa nem outra. E os 2 homens que saíram da moita perceberam isso antes mesmo de descerem dos cavalos. Eram 2 cangaceiros de lampião, chapéus de couro adornados com moedas e estrelas de metal, cartucheiras cruzadas no peito nu e suado, rifles pousados no antebraço como quem carrega um galho, com aquela negligência ensaiada de quem matou faz tempo e já perdeu a cerimônia. O mais velho tinha uma cicatriz descendo pelo queixo até o pescoço, fininha, branca, quase decorativa. O mais novo tinha olhos de jacaré,
verdes e parados, que olhavam sem piscar. Eles a encararam de cima dos cavalos por um longo tempo. O mais velho desceu primeiro, devagar, com aquela calma que é pior que violência, porque a violência ao menos avisa quando vem. A calma não avisa nada. Ele circundou Helena feito quem examina uma peça de feira. A cabeça dela acompanhava o movimento. Nem assustada, nem convidativa. Apenas presente. Oxente, isso aqui é coisa do cão ou bênção de Deus? O mais novo riu. O mais velho chegou bem perto. Perto demais, o hálito de cachaça e carne seca chegando antes do rosto. O que uma loira dessa está fazendo no meio do nada, hein? Helena respondeu com a voz que a caatinga usa quando quer soar mansa antes do relâmpago. Estou passando. Passando. Ele repetiu a palavra devagar, como quem prova um fruto desconhecido. Para onde? Pro lado que me convém. O silêncio que veio depois era de morte. O vento parou. As cigarras pararam. O próprio sol pareceu se inclinar para ouvir. O mais novo desceu do cavalo também. E foi aí que Helena viu o terceiro homem, que até então tinha ficado parado na sombra de uma aroeira, à distância. Ele usava terno escuro apesar do calor monstruoso. Chapéu fedora inclinado sobre o rosto. Não era cangaceiro pela roupa nem pelo porte. Era outra coisa. O tipo de homem que não mata com as mãos, mas assina o papel que manda matar. Ele a observou com os dedos indicadores cruzados na frente do queixo. Sorria. Mas era o sorriso de quem viu o que queria e já está decidindo como vai tomar. Todo homem que provou daquele beijo não viu o sol do outro dia. Mas ela ainda não tinha beijado ninguém. Ainda. Os cangaceiros se olharam. Depois olharam para ela de um jeito que misturava fome com crueldade. Aquela combinação que o sertão conhece bem, que não tem nome decente, mas todo mundo sabe o que é. E Helena, sem mover um músculo do rosto, sentiu a primeira faísca de seu próprio plano se acender. Porque eles tinham os rostos dos homens do papel. Ela estava exatamente onde precisava estar. Ela não resistiu quando a agarraram. E isso os deixou mais inquietos do que qualquer luta. O mais velho esperava choro, espernear, grito, reza de assustada. O mais novo esperava ou fuga ou desmaio. O homem de terno esperava qualquer coisa que lhe desse a medida de quem ela era. Nenhum dos três estava preparado para a quietude. Aquela quietude de pedra que ficou no lugar deles enquanto prendiam os pulsos dela com corda grossa. As mãos calejadas do cangaceiro apertavam os pulsos dela. A pele clara marcava fácil, finos anéis rosados onde a corda mordia. Ele notou, passou o polegar devagar sobre a marca, como quem confere o próprio trabalho, mas havia naquele gesto algo a mais, algo que ele mesmo não queria nomear. Arretada demais para não ter segredo, essa aí. O mais velho cuspiu no chão. A caatinga fechada os envolvia. Galhos secos, espinhos, silêncio antigo. O sol filtrava entre os chique-chiques em pedaços, manchas de luz caindo tortas sobre o chão rachado. A grota funda onde pararam ficava escondida atrás de uma formação de pedra que não aparecia em mapa nenhum, só na memória de quem vivia na clandestinidade. Eles a empurraram na frente, cada um tomando seu turno de segurar o braço dela. Havia uma competição silenciosa nisso. Uma disputa pelo direito ao toque que nenhum dos dois tinha coragem de declarar em voz alta, porque o homem de terno os observava com aqueles olhos de contador, medindo tudo. Dentro do acampamento improvisado, havia mais 2 homens. Redes penduradas, braseiro morto, ossos de bode jogados no chão, cobertura de lona amarrada torta entre 2 galhos. O cheiro era de caatinga de suor, pólvora velha e farinha queimada. Os 2 homens novos se levantaram ao ver Helena. Alguém assobiou baixo. Vixe Maria, de onde arrumaram essa? Na estrada. O mais novo soltou Helena como se não estivesse interessado, mas não foi embora. Ficou encostado a 3 passos, fazendo de conta que limpava o rifle. Helena ficou de pé no centro do acampamento. Pulsos amarrados na frente, cabelos despenteados pela viagem. O suor escorria pelo pescoço,
Descia pela clavícula e some sob o tecido do cropped branco que agora tinha manchas de barro vermelho. O short rasgado, as sandálias cobertas de pó. E mesmo assim, ou por causa de tudo isso, havia algo na postura dela que perturbava. Os ombros não caíam, a cabeça não baixava. Os olhos varriam o acampamento como se estivesse inventariando, não suplicando. O homem de terno chegou por último, devagar, e ficou na frente dela sem falar por um longo tempo. O silêncio era de morte. Só o barulho do vento na caatinga e, às vezes, o estalo de um galho. "Você sabe quem nós somos?" Ele disse por fim. "Sei. E ainda assim veio andando por aqui sozinha." "Andei." Ele inclinou a cabeça. Os dedos tocaram a aba do chapéu fedora num gesto automático. "Ou você é muito corajosa, ou muito burra." Helena não respondeu. Deixou o silêncio responder por ela. Um dos cangaceiros se aproximou por trás. A mão larga pousou no ombro dela. Pesada, quente, testando. A pele dele, escura e áspera de trabalho e sol, sobre a pele clara dela que ainda mantinha aquela maciez quase ofensiva num lugar tão bruto. Ele deixou a mão demorar. Os outros olhavam. Ela não se mexeu. E foi aí que o ódio silencioso dela começou a fermentar de verdade. Não de medo, não de repulsa, mas daquele ódio frio e calculado que é a coisa mais perigosa que existe, porque parece calma. Prometeu no altar, cumpriu no facão. E Helena tinha prometido. Foi o homem de terno que teve a ideia. Claro que foi. Ele olhou para Helena, depois olhou para o cruzeiro de madeira rústico que ficava no limite do acampamento. Feito de 2 troncos amarrados com arame, enterrado no chão para marcar. O quê? Uma promessa? Um túmulo antigo? Uma fronteira entre o sagrado e o que nunca foi sagrado ali? Amarra ela aí. De costas. Ele disse isso com a mesma voz com que se pede um copo de água. Os cangaceiros gargalharam. Levaram Helena até o cruzeiro. Ela andou sem ser arrastada. Essa parte irritava mais do que qualquer resistência. Viraram ela de costas contra a madeira áspera. Os braços foram abertos e puxados para o lado. Os pulsos recolocados em corda nova, mais grossa, amarrada com aquele nó que cangaceiro usa quando não quer que afrouxa. O cruzeiro era alto o suficiente para os pés dela tocarem o chão mal. Só a ponta dos dedos de vez em quando ela tentava aliviar o peso nos pulsos. A posição deixava à mostra tudo que a roupa não cobria, e o que a roupa cobria, os homens completavam com a imaginação. As curvas generosas que o short rasgado mal continha. A espinha visível quando o vento colava o cropped nas costas. Os cabelos negros lisos caindo para os lados, contrastando com a pele que o sol ia aquecendo devagar, da cor da cal para o tom leve de quem começa a corar. O suor escorria. A caatinga não tinha misericórdia. Os 2 cangaceiros ficaram na frente dela como se fosse exposição de feira, rindo, fazendo comentários que não merecem ser repetidos em voz alta. O homem de terno ficou um pouco afastado, com os dedos indicadores apontados para ela. Aquele sorriso de dentes abertos que não chegava nos olhos. "Olha só essa loira do diabo", disse um. Achou que o sertão era lugar para mulher bonita como ela. O mais novo circulou o cruzeiro devagar. Helena sentia os passos dele pela vibração da madeira nas costas. Cada passo, uma vibração. Quando ele parou atrás dela, ela não conseguia ver, só ouvir. A respiração dele perto da nuca, o cheiro de pólvora, suor e couro. A mão calejada subiu devagar pela coxa dela, lenta, testando, como quem não tem pressa porque tem certeza. A pele macia dela contra a aspereza daquela mão era um contraste que fazia o próprio ar ficar pesado. "Tu vai morrer gemendo, morena", ele sussurrou, a boca quase tocando a orelha dela. "Mas antes vai aprender o que é ser mulher de cangaceiro." Helena fechou os olhos. Não de medo, de concentração, porque enquanto a mão percorria a coxa dela, e os outros riam, e o sol queimava e o cheiro de pólvora e jasmim silvestre se misturavam no ar quente, ela estava contando.
contando quantos eram, onde estavam as armas, quem ficava mais perto, quem bebia mais, quem olhava para os lados quando devia estar olhando para ela. O coração batia forte, batia de ódio e de uma coisa que ela preferia não nomear, aquela tensão proibida, quase animal, que o corpo insiste em sentir mesmo quando a cabeça ordena que não. O corpo é traiçoeiro, o sertão também, mas o plano não era. O sol estava no meio do céu. Ela tinha até o anoitecer. A sombra do pecado rondava o acampamento todo. E não vinha só dela. A tarde avançou como quem não tem pressa de chegar ao fim, mas sabe que o fim vai ser feio. Eles bebiam, cachaça em cuia, passada de mão em mão com a intimidade grosseira dos que partilham tudo menos alma. O mais velho, que Helena passou a chamar mentalmente de cicatriz, pela marca no queixo, bebia mais. O mais novo, olho verde, bebia devagar, sempre de olho nela, como quem saboreia duas coisas ao mesmo tempo. O homem de terno não bebia. Isso dizia tudo. Ele ficava sentado num tronco à sombra, chapéu fedora na mão, girando-o pelos dedos devagar. Observava. Havia no rosto dele aquela inteligência de quem armou uma armadilha e agora espera ver se o animal cai do jeito certo. Helena, amarrada ao cruzeiro, deixava o olhar cair em cada um com aquela discrição que parecer rendição, mas é observação. Os outros dois cangaceiros, que ela já havia batizado de boca maldita e farpado, eram menos interessantes. Ficavam perto do braseiro reconstruído, comendo carne seca, rindo das piadas que cicatriz fazia. Vez em quando olhavam para Helena com aquele olhar comprido que não disfarça nada. Olho Verde foi o primeiro a se aproximar de novo. Ele chegou pelo lado, devagar, com o rifle pendurado no ombro por descuido calculado. Ficou parado a 1 metro, olhando, não para o rosto, para baixo. Aquele olhar que desce sem pressa, que não pede licença, que mapeia como se o corpo fosse propriedade. Helena sentiu o olhar como pressão física. Uma coisa quente, pesada, desconfortável. E com raiva de si mesma, sentiu também que o desconforto não era simples. Você é loira por fora, mas tem cabelo de índia, disse ele por fim. De onde veio isso? Da minha mãe. E onde está sua mãe? Morta. Ele não se comoveu, inclinou a cabeça, um sorriso sem calor. E seu pai? Também. Então você não tem ninguém para sentir falta. Ela não respondeu. Deixou a frase ficar no ar feito fumaça de fogueira, desfazendo devagar, sem deixar rastro útil. Ele chegou mais perto. A mão subiu até o rosto dela e afastou um fio de cabelo que o vento jogara. O gesto era quase gentil. Quase. A pele do pulso dele passou na bochecha dela, e havia ali uma delicadeza que tinha cara de trampa, porque a armadilha mais perigosa não é a que mostra o dente, é a que mostra a palma da mão. Helena não se mexeu. Por dentro guardava cada detalhe. Ele usava a faca na cintura esquerda, puxava com a direita. Estava levemente ébrio, não muito, mas o suficiente para que o tempo de reação fosse meio segundo a mais. Meio segundo no sertão é uma eternidade. Cicatriz veio pela frente, mas bruto, sem cerimônia. Parou a 2 passos e ficou olhando com os polegares enfiados no cinto, com aquela pose de quem tem certeza de que o mundo pertence a ele. Você é bonita demais para morrer rápido, ele disse. Mas você vai morrer. Só tô decidindo quando. Já decidiu quanto tempo tem de vida? Helena disse baixo. Ele deu uma gargalhada. Os outros também. Só o homem de terno não riu. Ele franziu o senho 1 milímetro. Aquela variação pequena que os outros não notaram. Mas Helena notou. Ele tinha ouvido algo na pergunta dela que os outros não ouviram. Era mais perigoso do que pareceu à primeira vista. Precisaria ser o primeiro. A tarde queimava. O suor escorria. Os olhares queimavam mais do que o sol. E o sol de rachar quenga de jumento não estava de brincadeira. Mas todo calor tem um ponto de ruptura. O sol começou a baixar. A luz ficou cor de brasa. Olho Verde voltou quando os outros estavam no lado oposto do acampamento.
discutindo alguma coisa sobre rota e volante. Voltou sozinho, com aquela andar devagar de quem não quer ser visto com pressa, mas não consegue ficar longe. Ele ficou de frente para ela por um tempo. A brisa quente mexia nos cabelos de Helena, jogando fios negros sobre o rosto suado. Ele observava aquilo como se fosse um fenômeno da natureza. Então, chegou mais perto. Devagar, com os olhos no rosto dela, como se procurasse permissão nos olhos e soubesse que não ia encontrar, mas olhasse assim mesmo. A mão foi para a cintura dela, para a curva quente acima do cós do short. Dedos longos pousando com aquela pressão de quem prova antes de apertar. Helena virou o rosto para o lado. Ele pegou o queixo dela e trouxe de volta. Não faz isso. A voz era baixa, quase íntima. O hálito de cachaça e couro. Os olhos verdes, que de perto eram mais escuros do que pareciam, quase azuis na sombra do entardecer. Havia ali algo que Helena não esperava encontrar num cangaceiro. Uma espécie de brutalidade que não era feliz consigo mesma. Um homem que sabia o que era, não gostava do que era, e não ia mudar nada disso. A boca dele chegou devagar no pescoço dela. Não foi um beijo inteiro, foi a antecipação do beijo. O calor dos lábios a 1 centímetro da pele. A respiração quente que chegava antes do toque. Como o cano da arma antes do gatilho. Como o trovão antes da chuva que não vem. Helena sentiu o arrepio descer pela espinha. Não de vontade, mas de algo mais complexo, mais confuso. Aquela mistura entre repulsa e um tipo de tensão que o corpo cria quando o perigo e o contato físico acontecem juntos. Uma traição do próprio sistema nervoso. Ela fechou os olhos e pensou no papel dobrado dentro do sutiã. No nome escrito nele. No motivo de ter vindo. A boca dele pousou de verdade no pescoço. Quente. Lenta, com aquela desumanidade de quem não pediu e não vai pedir. E ao mesmo tempo, distante, fora do corpo de Helena, ela percebia a posição da faca na cintura esquerda dele, a mão dele na cintura dela, as cordas nos pulsos. 3 nós. O mais frouxo era o da esquerda. Ela tinha testado durante horas com movimentos sutis demais para serem percebidos. Beijo e bala. Bala e beijo. A distância entre os dois era de um gesto. Tu tem cheiro de jasmim, ele murmurou contra a pele do pescoço. E você tem cheiro de pólvora, ela respondeu, igualmente baixo. Ele recuou um pouco. Olhou para ela com aquela expressão de quem não esperava que a presa falasse de volta. Os olhos verdes eram bonitos demais para o que aquela boca fazia. Tu não tá com medo. Já passei de medo. Ele ficou olhando por um tempo. Depois, sem mais nada, afastou-se. E foi assim que Helena soube. Ele era o único dos 3 que tinha ainda algum resquício de alma, o que o tornava o mais difícil de matar, e ao mesmo tempo o mais necessário, porque eram os nomes do papel. Todos eles. A noite se aproximava. O cheiro de pólvora e jasmim ainda ficava misturado no ar quente, e Helena ficava imaginando qual dos 2 ia sobrar pela manhã. Amor descrito com perigo. Morte descrita com sensualidade. O sertão entendia os 2. A noite demorou a chegar porque a vergonha também demora. Quando o sol finalmente se deitou do lado oposto do mundo e o céu virou aquele roxo sujo que o sertão usa antes do escuro completo, os cangaceiros acenderam um fogo. O fogo fez as sombras dançarem no cruzeiro, e a sombra de Helena, de braços abertos, se projetava enorme na caatinga, como se fosse um aviso que ninguém sabia ler. Eles estavam animados. A bebida tinha feito o trabalho dela. Cicatriz foi o primeiro a começar a exibição. Ficou a 10 passos do cruzeiro, apontando o rifle para ela com o olho fechado, fazendo mira, sem bala, pura humilhação. Os outros riam. Pam! Ele soltou o gatilho no vazio. A simulação de tiro. Gargalhada. Boca maldita pegou a ideia. Ficou apontando o dedo indicador como se fosse arma, imitando sons de tiro, fazendo piada sobre o corpo dela. O tipo de coisa que não se repete em voz alta sem sentir nojo. O homem de terno ficava sentado, mais afastado, no limite da luz do fogo, os olhos na Helena.
sempre os olhos na Helena, com aquela atenção que não era desejo, era avaliação. Era o olhar de quem ainda não tinha decidido o que ia fazer com ela, mas estava chegando perto de uma conclusão. Farpado pegou uma guia de contas que ele carregava no pescoço, coisa de proteção de macumba de sertão, e jogou em direção ao cruzeiro. Bateu no peito de Helena e caiu no chão. Amuleto de presente, loira. Ele gargalhou. Vai precisar mais do que eu. Olho Verde, o único que não participava da exibição, ficava sentado longe do fogo, a faca girando entre os dedos como quem precisa das mãos ocupadas para não fazer nada impensado. Helena olhava para a cena com uma calma que era, naquele contexto, a coisa mais aterrorizante do acampamento. Mais do que os rifles, mais do que as cartucheiras, mais do que o sorriso do homem de terno. Ela estava guardando cada detalhe, cada posição, cada fraqueza. Boca Maldita era fanfarrão, mas tinha medo escuro de escuridão. Ela tinha notado quando ele se aproximou demais da sombra do cruzeiro e recuou. Farpado mancava levemente da perna direita. Cicatriz tinha um problema no ombro. Levantava o braço esquerdo mais devagar que o direito. E o homem de terno, ele era destro. Usava o revólver na axila esquerda e tinha o hábito de olhar para o lado direito sempre que estava pensando. Sinal de que a memória dele ficava armazenada em lugares que a maioria das pessoas não protegia. Havia só um momento em que todos os 5 ficavam distraídos ao mesmo tempo. Ela ainda não tinha identificado esse momento. Mas a noite era longa. Cicatriz veio até ela por fim, com a cuia na mão. Jogou cachaça na boca de Helena sem perguntar. Um gesto que era ao mesmo tempo tortura e cuidado, que eram, no sertão, parentes próximos. Ela deixou escorrer pelo queixo. Ele riu. Caba marcado, disse ele, indicando a própria testa com o dedo. Mas marcado de vergonha. Que mulher, vixe Maria. Os outros riram. O homem de terno não. E no silêncio entre 2 gargalhadas, Helena ouviu o que precisava ouvir. O homem de terno murmurou algo para Farpado, baixo, em segredo. Farpado acenou a cabeça. Ela não ouviu as palavras, mas leu o rosto de Farpado depois. E o que viu não era boa notícia. Eles iam fazer alguma coisa antes do amanhecer, antes do que tinham planejado. O tempo tinha encolhido. Toda a vila sabia, mas ninguém falava. No caso de Helena, só ela sabia, e era mais do que suficiente. O fogo foi morrendo como morre tudo no sertão. Devagar, sem drama, apenas esfriando. Um a um, os homens foram para as redes. Boca Maldita primeiro, depois Farpado, depois Cicatriz, com o rifle deitado ao lado como se fosse amante. O homem de terno ficou mais tempo, olhando para o fogo que apagava. Olho Verde ficou mais tempo ainda, sentado na pedra, a faca parada na mão. Ele olhava para Helena. Ela fingia dormir, cabeça tombada para o lado, respiração lenta. Mas os olhos entreabertos rastreavam tudo no escuro. A lua era magra, o tipo de lua que ilumina mal e cria sombras erradas. O silêncio era de morte. Só o barulho da caatinga, o estalido dos galhos secos, algum pássaro noturno longe. O homem de terno foi o penúltimo a deitar. Antes, ficou parado em frente ao cruzeiro por um longo tempo, tão parado que Helena precisou resistir ao impulso de abrir os olhos de verdade para confirmar que ele ainda estava lá. Ele estava. E quando ele falou, foi tão baixo que era quase só hálito formando palavras. Eu sei que você não está dormindo. Ela não respondeu. Continuou com a cabeça tombada, a respiração regular. Não importa. Ele continuou. Igualmente baixo, igualmente calmo. Amanhã cedo, seja como for, você vai nos ajudar a chegar onde precisamos chegar. Ou vai virar exemplo. Ele fez uma pausa. Os 2 podem acontecer na mesma ordem. Ele foi embora. Olho Verde ficou. Quando o silêncio dos outros virou o silêncio pesado de quem dorme, ele levantou e caminhou até o cruzeiro. Ficou de frente para Helena, olhando. Depois foi para o lado. Ficou atrás dela.
A mão entrou devagar pelo espaço entre o braço e o tronco do cruzeiro. Não era toque agressivo, era a busca de algo. Como quem procura uma coisa que sabe que está escondida, mas não sabe onde. Você veio de longe, ele disse no sussurro mais baixo possível. Pra cá, não tem mulher que vem de longe por acaso. Helena manteve o silêncio. O que você estava procurando? Silêncio. A mão dele desceu pelo braço dela devagar, passou pelo cotovelo, chegou até o pulso. Os dedos testaram o nó da corda, não para apertar, para verificar. Esse nó tá mais frouxo do que era hoje cedo, ele murmurou. Pausa longa. Eu sei que foi você. Eu notei. Helena esperou 3 batidas de coração. Depois abriu os olhos. Eles se olharam no escuro. Ela de costas no cruzeiro, ele de lado, rosto a pouco mais de um palmo do dela. Os olhos verdes no escuro não eram verdes, eram apenas escuros. Mas tinham aquela coisa dentro deles que não desligava. O que você quer? Ela disse, quase sem voz. Quero saber o que você veio fazer. Você sabe o que eu vim fazer. Ele ficou quieto. Por um tempo longo demais ficou ali, o rosto próximo, o hálito de cachaça velha, o calor do corpo dele chegando até ela naquela noite de sertão que era fria demais para o que o dia tinha sido. Eu não sou igual a eles, ele disse. Todos que são como vocês dizem que não são iguais aos outros. Ele recuou 1 centímetro. Algo no rosto dele fechou. Tá escrito nas estrelas o fim dessa história, ele disse por fim. Só não sei o de quem. Ele se afastou. Foi para a rede. Helena ficou no escuro, com o pulso esquerdo um pouco mais frouxo na corda e com aquela mistura fermentando no peito. Ódio, tensão, aquela atração proibida que era como veneno que cheira bem. Ela tinha até antes do amanhecer. O coração estava no ritmo certo. Se você chegou até aqui, você já sentiu o que essa história faz. Essa mistura de tensão que não deixa a gente respirar direito, esse sertão que cheira a pólvora e jasmim ao mesmo tempo. Isso não é por acaso. Existe um universo inteiro de histórias do cangaço construídas nesse limiar, entre o amor e a morte, entre o desejo e o perigo, entre o que é sagrado e o que o sertão nunca perdoou. Se esse tipo de narrativa ressoa em você, se você é o tipo de pessoa que sente o sertão no sangue, mesmo sem nunca ter pisado na caatinga, existe um lugar feito especialmente para quem é assim. Um lugar onde essas histórias não terminam. Elas se aprofundam, ganham camadas, ganham personagens que ficam na cabeça por semanas. O link tá aqui embaixo, no comentário fixado. Vale dar uma olhada antes que a história acabe. Agora voltando à caatinga, porque Helena ainda está naquele cruzeiro, o sol está prestes a nascer, e o homem de terno acabou de acordar antes de todos os outros. O sol nasceu antes que ela precisasse que o sol nascesse. Helena estava acordada há horas, ou talvez não tivesse dormido de verdade desde que chegou ao sertão daquela vez. O corpo cansava, mas a cabeça não. A cabeça de Helena era feito aqueles animais noturnos da caatinga que parecem mortos quando o sol bate, mas de madrugada são a coisa mais viva do mundo. Enquanto os homens dormiam e a lua fina fazia o que podia, ela revisitou tudo. Cada detalhe que havia guardado desde que os cavalos apareceram na curva da estrada de chão. Ela sabia o que fazia no sertão. O pai de Helena tinha sido tropeiro, homem que conhecia cada grota, cada pedra, cada riacho seco entre o Piauí e a Bahia. Morreu quando ela tinha 12 anos. Não de doença, não de acidente, de encomenda. Um tiro numa estrada de chão dado por um cangaceiro que cumpria a ordem. A encomenda tinha sido feita por um homem de terno que assinava papéis e não sujava as mãos. Ela tinha 8 anos quando viu, 12 quando entendeu, 26 quando teve condição de agir. Esses 14 anos entre o entendimento e a ação não foram desperdiçados. Helena aprendeu o que uma mulher precisa aprender quando sabe que vai precisar de coisas que ninguém vai ensinar a ela de bom grado. Aprendeu com uma velha parteira que era benzedeira e sabia coisas de planta que doutores não sabiam. Aprendeu com um índio velho que morava no limite da caatinga
e que via nela algo que ele chamava de olho de onça, a capacidade de esperar sem cansar. Aprendeu com um português bêbado de cidade que ensinava tiro em troca de companhia, sem pedir mais do que companhia. Ela sabia atirar, sabia dar nó e desfazer nó, sabia usar faca, não para assustar, mas para o que faca serve de verdade. Sabia onde o corpo humano cede mais fácil e mais rápido, porque a velha parteira ensinava anatomia junto com rezas, e a anatomia ficou mais. O nome no papel era o do homem de terno. Os dois cangaceiros, Cicatriz e Olho Verde, tinham estado presentes naquela estrada naquele dia. Eram mais novos na época, mas estavam lá, testemunhas, executores secundários. Ela não tinha vindo por acaso, tinha vindo por caminho. Um longo, calculado e solitário caminho que durou meses de rastreamento e que desembocou, como toda vingança do sertão, num cruzeiro de madeira. A ironia não escapava a ela. Havia um problema, no entanto. Olho Verde. Quando a mão dele testou o nó na madrugada e o rosto dele ficou próximo no escuro, Helena precisou fazer um cálculo que não estava nos planos. Ele sabia que o nó estava frouxo. Sabia que ela não estava dormindo. E tinha ido dormir assim mesmo. Isso não era ato de inimigo. Era ato de alguém com uma conta própria a fazer. Alguém que, por algum motivo, também queria que aquela situação resolvesse de um jeito específico. Caba da Peste podia ser perigoso, ou podia ser aliado. No sertão, a diferença entre os dois nem sempre era clara. E errar o cálculo era morrer. Helena olhou para a rede de Olho Verde no escuro da pré-aurora. Ele estava acordado. Ela tinha certeza. Foram-se embora os planos simples. A manhã veio devagar e de mau humor. O calor voltou antes da luz. Aquele calor úmido e pesado que precede o sol e já avisa que o dia vai ser longo. Os homens acordaram na ordem inversa de como tinham dormido. Primeiro o homem de terno, que pareceu nunca ter fechado os olhos de verdade. Depois, Cicatriz, com o barulho de quem acorda pelo reflexo de pegar a arma. Depois os outros. Olho Verde foi o último. Ou fingiu ser. O homem de terno foi direto até Helena. Olhou para ela com aquela avaliação de contador que já havia virado marca registrada. Depois fez uma coisa que ela não esperava. Destrocou o nó do pulso direito dela. Não para soltá-la, para examinar. Os dedos dele seguraram o pulso, firmes, profissionais, sem nada de sensual. E viraram a mão dela para examinar as marcas da corda. As manchas rosadas que tinham virado listras vermelhas da noite para o dia. "Quanto tempo você aguenta assim?" Ele perguntou com aquela voz plana que era mais assustadora que gritos. "Quanto precisar." Ele soltou o pulso, refez o nó, mais frouxo do que estava antes, minuciosamente mais frouxo, como se estivesse dando margem calculada. "Você vai nos guiar até a fazenda de seu Teodósio, no alto da serra do pai Inácio," ele disse. Ela o olhou sem responder. "Você conhece o caminho. Eu sei que você conhece." Ele inclinou a cabeça. "Seu pai tropeiro andou por toda aquela região. Você aprendeu com ele." Era como se o chão tivesse sumido sob os pés dela. Mas os pés não caíram porque estavam presos ao cruzeiro. Ele a conhecia, sabia quem ela era. Talvez soubesse por que ela tinha vindo. O que Helena não calculou foi que a armadilha podia ter sido armada para ela também. Enquanto o homem de terno se afastava, Cicatriz veio pelo lado. Desta vez, não havia humor de exibição. Havia alguma coisa mais séria, mais animal, que os olhos frios da bebida da noite anterior não tinham deixado aparecer. Ele parou atrás dela, com o cruzeiro entre os dois. As mãos no madeiro, de cada lado do corpo dela, prendendo sem tocar. O calor dele era sufocante, o cheiro de couro e pólvora. A barba por fazer roçando de leve no pescoço dela quando ele inclinou a cabeça. "Você sabe que aquele homem ali não vai te deixar sair viva daqui, né?" Ele disse, muito baixo, quase no ouvido dela. "Seja você guia ou não." "Eu sei." "Então você vai me explicar o que veio fazer aqui de verdade."
A mão grande dele subiu pela lateral do corpo dela. Não brusca, mas inevitável como maré. Pelo flanco exposto entre o cropped e o cós do short. A pele dele áspera. A pele dela quente de sol e de uma tensão que ela não conseguia nomear de modo simples. Helena virou a cabeça. Os olhos deles ficaram pertíssimo um do outro. A boca dele a um hálito de distância. As cartucheiras no peito dele reluzindo na manhã nascente. "Você tem medo?" ele perguntou. "De você?" Ela disse. "Não." "De morrer?" Ela demorou. "Não de hesitação, de escolha, de decidir o quanto revelar." "Tenho medo de morrer antes," ela disse. "Antes de terminar o que vim fazer." Ele recuou 1 centímetro. Os olhos de perto eram mais complicados do que pareciam. Havia ali cansaço. E havia ali um tipo de violência que não era alegre, que era rotineira, e que ele carregava feito fardo que ninguém pediu para ele pegar, mas que pegou assim mesmo. A boca dele chegou no queixo dela. Não chegou até a boca. Parou no queixo, aquela mesma antecipação do beijo que Olho Verde tinha feito. Aquele espaço quente entre o toque e o toque. E foi nesse espaço, naquele segundo suspenso entre beijo e bala, entre desejo e morte, que Helena sentiu alguma coisa que só o sertão sabe fazer. A fusão completa do erótico com o fatal. O corpo dela respondeu ao calor e ao perigo ao mesmo tempo, sem conseguir separar os dois, porque na Caatinga, as duas coisas nunca foram separadas. O arrepiado nela não era só medo, e o ódio não era puro. Cicatriz recuou. Foi embora. Helena ficou com o queixo quente onde a boca dele tinha estado. E com uma resolução mais fria do que qualquer coisa que tinha sentido antes. Todo se tremendo, mas de um tipo de coisa que só quem chegou perto demais do precipício conhece. A tarde do segundo dia era a mais perigosa. Não pela temperatura, que era como sempre de rachar, mas porque foi quando Helena percebeu que o homem de terno tinha um plano que não incluía o amanhecer do terceiro dia para ela. Ela ouviu. Farpado e Boca Maldita conversavam sem cuidado perto do cruzeiro. Um desses erros que homens fazem quando acham que a mulher amarrada é também mulher surda. Antes de chegar na fazenda, o patrão disse que mulher com esse tanto de cabeça é perigo andando. E quando? Hoje à noite, antes do jantar. Ela some na Caatinga, ninguém acha, a história fica aqui. Mais uma gargalhada. Mais um pedaço de carne seca arrancado com os dentes. Helena processou. Contou as horas no ângulo da sombra no chão. 4, talvez 5 horas até o jantar. Menos do que isso até o escuro completo. O nó do pulso esquerdo estava frouxo havia quase 2 noites. Ela começou. Era um trabalho de formiga e de paciência absurda. Torcer o pulso na exata direção em que a corda cedia, milímetro por milímetro, sem que o movimento aparecesse no ombro ou nas costas. Cada vez que alguém olhava na direção do cruzeiro, ela parava. Quando o olhar desviava, recomeçava. Olho Verde estava sentado do outro lado do acampamento, de costas para ela. Mas vez em quando virava o rosto levemente. Não para ela, apenas para o lado. O suficiente para que a visão periférica alcançasse o cruzeiro. Ele estava de vigia. Não para os outros virem, para os outros não perceberem. Havia um acordo silencioso ali que nenhum dos dois tinha verbalizado e que ambos mantinham sem garantia de que o outro lado ia cumprir. O pulso saiu. Foi silencioso como queda de folha. A corda escorregou pelo osso do pulso e a mão estava livre. A mão esquerda pendurada ao lado do corpo, invisível de frente por causa do ângulo do cruzeiro. Helena não mexeu o braço. Deixou a mão cair naturalmente, como se ainda estivesse presa. E esperou. Esperou o barulho do acampamento chegar a um pico de agitação. Cicatriz brigando com farpado sobre alguma besteira, o suficiente para que os outros olhassem para eles. Esperou Boca Maldita virar de costas para urinar na Caatinga. Esperou o momento. O homem de terno estava dentro da tenda de lona improvisada. Olho Verde, ainda de costas. Helena deslizou a mão esquerda até a guia de contas que Farpado jogara no chão e que ficava a seus pés. Não pelas contas, mas pelo fio de metal fino que prendia as contas.
Um fio que, dobrado 2 vezes, cortava a corda com paciência. 2 minutos, talvez 3. A mão direita ficou livre no silêncio mais cuidadoso da sua vida. Ela não saiu, não correu. Ficou exatamente onde estava. Braços na posição de presa, cabeça levemente inclinada, parecendo amarrada. E então Olho Verde se levantou. Caminhou até o cruzeiro pela lateral, como se fosse apenas passar. Na passagem, sem olhar diretamente para ela, deixou cair de mão a faca. Aquela faca que ele ficara girando entre os dedos durante toda a noite anterior. Caiu no chão, no ponto cego do cruzeiro, exatamente ao alcance do pé direito de Helena. Ela não olhou para ele. Ele não olhou para ela. Mas entre os dois, naquele segundo, passou alguma coisa que não tinha nome decente, mas que era real. Um fio invisível de cumplicidade. E junto dele, aquela coisa impossível de nomear que era metade ódio e metade outra coisa que ela não queria examinar de perto. Olho Verde foi embora. A faca estava lá. O sol estava descendo. E a noite do sertão ia ser diferente de todas as outras. Boca Maldita foi o primeiro. Não foi cruel. Não foi demorado. Helena não era do tipo que demora quando não precisa. Ela esperou até o momento em que ele se afastou do grupo para pegar mais lenha. O que era sempre função dos que tinham menos prestígio no bando. E Boca Maldita, apesar do nome, era o menos respeitado dos 5. Ele foi pela lateral da caatinga fechada, sozinho, com o facão pendurado no cinto para cortar galho. Helena, solta há 40 minutos e fingindo não estar, deslizou do cruzeiro quando as costas do último homem viraram. A faca de Olho Verde era boa, equilibrada, de cabo liso, do tipo que não faz barulho nenhum quando entra. Boca Maldita não fez barulho nenhum também. Ela o deixou onde caiu, coberto de caatinga seca, e voltou para a posição no cruzeiro antes que alguém percebesse. Farpado foi mais complicado. Ele mancava da perna direita, o que o tornava mais lento, mas também mais alerta, porque todo homem com defeito físico no cangaço aprende a compensar com os sentidos. Quando Helena o abordou, ele estava de costas, mas virou rápido demais. O problema foi que ela estava mais perto do que ele calculou. A faca no ombro esquerdo primeiro. O grito que ele não pode dar porque a mão dela estava no pescoço antes do som sair. Caiu devagar, no ritmo do sertão, sem cerimônia. Caiu feito coco podre. 2. Restavam 3. O problema era que 3 era diferente de 2. 3 era o número em que as ausências começam a ser notadas. Cicatriz gritou pelo nome de Boca Maldita. Silêncio da caatinga respondendo. O sangue tinha pintado o chão da caatinga, mas a poeira vermelha do sertão ajudava a esconder o que o olho distraído não queria ver. Cicatriz ficou no meio do acampamento, o rifle na mão, girando o olhar. Havia ali uma perturbação que antecede o pânico. O momento em que o corpo sabe antes da cabeça. O homem de terno saiu da tenda. Olhou para o cruzeiro. Helena estava lá, braços na posição, cabeça levemente inclinada. Ele olhou por 2 segundos longos. Depois varreu o acampamento com o olhar e percebeu, não o que tinha acontecido, ainda não, mas percebeu que havia algo errado na imagem, algum detalhe que não fechava. Ele era aquele tipo de homem. Cicatriz, ele disse baixo. Encontra Farpado. Cicatriz foi e encontrou. O grito dele veio da caatinga e desceu pela espinha de todo o sertão como um aviso que chegou tarde demais. Foi nesse dia que o inferno abriu as porteiras. Cicatriz voltou com o rifle na mão e os olhos de quem não entende o que vê. Parou a 6 passos do cruzeiro, apontando a arma para Helena, e olhava para ela com aquela expressão de quem está fazendo contas que não fecham. Ela estava ali, amarrada. Sempre esteve amarrada. Mas Boca Maldita e Farpado estavam mortos no mato. O homem de terno ficou onde estava. Tirou o revólver da axila lentamente. Ela não pode ter feito, disse Cicatriz, mais para si mesmo do que para alguém. Ela tá amarrada. Olhe as cordas, disse o homem de terno. Cicatriz deu um passo à frente. Olhou. As cordas estavam no lugar.
Os pulsos estavam dentro das cordas. Mas aí ele viu. A corda da esquerda estava longa demais. O nó em lugar errado. Vixe Maria, ele murmurou. E foi aí que Helena soltou os braços. O que aconteceu nos próximos 10 segundos foi a coisa mais rápida e mais velha do sertão. A surpresa de quem subestimou. Cicatriz tentou levantar o rifle. O ombro esquerdo atrasou meio segundo, exatamente como ela havia previsto. A faca saiu do cós da saia antes que o cano apontasse para cima. O rifle disparou para o céu da caatinga. O pássaro noturno que ainda estava acordado foi o único que ouviu de perto. Cicatriz ficou de joelhos, depois não ficou mais. O homem de terno tinha o revólver apontado para ela. Ela estava de pé, com a faca na mão, a 5 passos. Entre os dois, o silêncio era de morte. O tipo que antecede, não o tipo que sucede. Olho Verde tinha aparecido na entrada do acampamento vindo da caatinga, sem arma na mão. O homem de terno olhou para Olho Verde. Olho Verde não olhou de volta. Você, disse o homem de terno para Helena, e havia no tom algo que era espanto mal disfarçado. Você é a filha do Antônio? Não era pergunta. Sou. Você era criança. Era. Você acompanhou a filha de um tropeiro morto por 14 anos para chegar até mim. Helena não respondeu. O silêncio disse tudo o que precisava ser dito. Não acendeu o dia para aqueles 3 homens. O sol não nasceu. O destino deles tinha sido assinado na mesma hora em que assinaram a encomenda do pai dela. A última zombaria foi do destino, não deles. Tinham crucificado a morte sem saber. Tinham amarrado a vingança no cruzeiro e ficado rindo enquanto ela estudava cada fraqueza deles. Só um homem de terno e um homem de olhos verdes restavam. E entre eles e Helena, havia aquele espaço suspenso onde beijo e bala existem ao mesmo tempo. Onde o próximo gesto pode ser qualquer uma das duas coisas, e nenhum dos 3 sabe qual vai ser. O homem de terno era inteligente, por isso era perigoso. Por isso ia tentar negociar. Seu pai, disse ele com o revólver ainda levantado, não morreu de graça. Ele levava informação para gente que não devia levar. Ele escolheu o lado errado. Ele escolheu o lado dele. Vocês escolheram o de vocês. Eu posso te dar nomes, outros nomes, acima de mim. Eu sei os nomes. Ele piscou. Uma vez. A primeira vez que ela o via piscar com aquele gesto involuntário de quem não esperava. Então você sabe que matar eu não resolve. Resolve o suficiente para hoje. Olho Verde não se mexia. Ficava no limite da cena, como quem assiste e espera o momento de entrar, ou de não entrar. O homem de terno abaixou o revólver 1 centímetro. Só 1 centímetro. Mas no sertão, 1 centímetro é o espaço entre o tiro e a graça. Você vai morrer aqui, ele disse com aquela calma de quem está encurralado, mas não quer mostrar. Mesmo que me mate, você sabe disso. Tem gente que vai atrás de você. Tem gente que vai atrás de todo mundo nesse sertão. Ela deu um passo à frente. Ele levantou o revólver de volta. Ela não parou. O espaço entre os dois foi diminuindo. 5 passos, 4, 3. A cada passo dela, o dedo dele apertava levemente o gatilho, e havia no rosto dele aquela expressão de quem tenta descobrir por que o medo que devia sentir dela não está vindo direito, porque o cálculo de poder não está funcionando como deveria, porque ela não estava com medo. E homem acostumado a ter poder não sabe o que fazer quando a outra pessoa não está com medo. A 2 passos ele atirou. Ela se jogou para o lado. O movimento de quem treinou isso, de quem praticou na grota escondida com o português bêbado, que ensinava tiro em troca de companhia. A bala passou pelo ombro com um calor seco. No mesmo segundo, a faca. Não foi elegante. Não foi como os cordelistas descrevem. Foi rápido e feio e definitivo, como é toda coisa verdadeira. O homem de terno caiu com o chapéu fedora ainda na cabeça, os olhos abertos, os dedos indicadores que apontavam para as vítimas finalmente parados. Helena ficou de pé. O ombro queimava. O sangue dela misturou com o do homem no chão de terra vermelha.
E o cheiro que subiu era de pólvora, de suor, de barro e de jasmim silvestre, que crescia entre as pedras da caatinga como se não soubesse que ali não era lugar de coisa delicada. Ela ficou olhando para o corpo por um segundo. Cumpriu no facão o que não era altar nenhum. Era dívida. Então ouviu os passos de Olho Verde. Ela virou. Ele estava a 3 passos, sem faca, sem rifle, as mãos abertas e para baixo. O rosto daquele jeito complicado de sempre, cansado, perigoso, com aquela coisa dentro dos olhos verdes que não era nem inocência nem culpa, mas algo entre os dois que o sertão não tem palavra para nomear. Eu estava lá naquele dia, ele disse. Eu sei. Eu era novo, muito novo. Não atirei. Eu sei disso também. Ficaram se olhando. O sol estava alto. A caatinga estava quieta. Em algum lugar na grota, uma garça pousou sem barulho. Você vai me matar? Ele perguntou. Helena olhou para ele por um tempo longo. Olhou para a faca na mão. Olhou para o papel que ela sabia que estava dentro do sutiã, com o nome do homem de terno riscado mentalmente. E o nome de Olho Verde que nunca tinha sido o nome de um atirador. Sempre o nome de uma testemunha. Depende, ela disse. Do quê? Do que você faz agora. Ele olhou para ela, para o ombro dela, onde o sangue escorria devagar, para o chão coberto de tudo que a manhã havia deixado. E então fez a coisa mais improvável do sertão. Se ajoelhou. Não de rendição, não de súplica, do jeito que se ajoelha diante de coisa que merece mais respeito do que a posição de pé oferece. Eu sabia que você ia vir um dia. A voz era baixa. Fiquei esses anos esperando. Esperando para quê? Para ver se era você. E ali, no meio da caatinga ensanguentada, com a pólvora ainda fresca no ar e o jasmim crescendo entre as pedras, Helena sentiu alguma coisa que não estava no plano, não estava no papel, não estava nos 14 anos de preparação. Era o coração batendo de um jeito que não era ódio. E esse era o perigo que o sertão guardava para o fim. O sol nasceu sangrento, não no sentido figurado que os cordelistas usam. Nasceu com aquela cor vermelha e pesada de manhã de vento quente, pintando a caatinga de uma cor que não é alarme nem beleza. É só o sertão sendo o sertão, indiferente ao que aconteceu na noite anterior, indiferente ao que vai acontecer no dia que começou. Helena limpou a faca no chão de barro. Amou os mortos com o tipo de atenção que a morte merece. Passou por cada rosto sem sentimentalismo, apenas reconhecendo. Estava feito. A dívida tinha sido quitada com a moeda que havia sido cobrada. O ombro doía. A ferida do tiro era rasa. A bala tinha raspado e saído, deixando um sulco limpo que a velha parteira teria chamado de bênção encoberta. Olho Verde amarrou com um pedaço de pano rasgado da camisa dele, com aquela competência quieta de quem faz isso porque aprendeu a fazer e não porque quer exibir. Eles não falaram muito enquanto ele curativo. O que havia entre os dois era daquele tipo de coisa que o sertão guarda. Não amor, ainda não, talvez nunca. Mas aquele fio que se cria entre dois corpos que passaram perto demais do precipício juntos e que ficaram em pé. O fio era fino. O fio podia ser cortado por qualquer vento, mas estava lá. Para onde você vai? Ele perguntou. Ainda tem nomes. Ele não perguntou quais nomes. No sertão, quem tem lista não compartilha a lista. Compartilha o resultado quando o resultado chega. Precisa de guia? Ela o olhou de lado. Você sabe os caminhos? Sei cada grota entre aqui e o Ceará. E por que ia ajudar? Ele colocou o nó no curativo. Ficou olhando para o trabalho das próprias mãos por um momento. Porque fiquei devendo desde aquela estrada. Ele disse. E no sertão, dívida paga descansa. Dívida paga descansa. Helena conhecia esse ditado. Ela se levantou. O ombro latejava. O sol batia vertical e inclemente, e a caatinga se abria à frente deles como se fosse um lugar qualquer. Inócuo, sem memória, quando na verdade a caatinga guarda tudo. Cada osso, cada bala, cada palavra dita em voz baixa perto de um cruzeiro.
Ela chegou ao cruzeiro pela última vez. Olhou para a madeira que havia segurado seus pulsos. As marcas das cordas ainda estavam no madeiro, manchas vermelhas da sua própria pele. Colocou a mão aberta na madeira por um segundo. Não era perdão, não era esquecimento. Era apenas o reconhecimento de que aquele lugar havia sido palco de alguma coisa que não terminaria ali, que ia continuar nela, na estrada que estava abrindo, nos nomes que ainda precisavam de visita. Virou as costas. Olho Verde esperava com os cavalos. 2 cavalos dos mortos, porque o sertão não desperdiça o que pode ser usado. Ele montou sem cerimônia e ficou esperando que ela decidisse. Helena montou. O sol vermelho estava subindo. A poeira ia subir logo atrás deles. Aquela nuvem de barro seco que anuncia a chegada de qualquer coisa. Desta vez ia anunciar a partida. E lá no fundo da caatinga, se alguém ficasse muito quieto e muito atento naquela manhã, era capaz de ouvir alguma coisa que o sertão guarda nos galhos secos e nas pedras quentes. O eco de tudo que aconteceu ali, misturado ao vento, misturado ao cheiro de pólvora e jasmim que não ia embora tão cedo. Porque o sertão não perdoa fraqueza. Mas o sertão lembra de tudo. Lembra do cruzeiro. Lembra das cordas. Lembra da pele clara contra a madeira áspera, do suor descendo pela espinha, das mãos calejadas e das mãos macias num mesmo gesto que era ao mesmo tempo ameaça e promessa. Lembra do beijo que foi anúncio de bala. Lembra da bala que carregava gosto de amor. Lembra de Helena. E dali pra frente, só Deus sabe o que veio depois. O sertão engoliu a verdade junto com a poeira que levantou atrás dos 2 cavalos sumindo pela estrada de chão. Quem viveu, viveu. Quem morreu, virou lenda. E lenda a gente conta aqui, onde a bala canta. O lençol secou, a bala esfriou, mas o gosto do que foi aquilo, meu fi, ninguém mais esqueceu. Porque amor e morte, quando se encontram, só moram num lugar. Onde a bala canta. Se você chegou até o fim dessa história, você sabe o que é sentir o sertão por dentro. Essa mistura de querer e temer, de amor e perigo, de cada cena que você não consegue largar porque não sabe se vai terminar em beijo ou em tiro. Esse é o mundo que existe aqui. Não é entretenimento fácil. É o tipo de história que fica, que acorda você de madrugada querendo saber o que vem depois. O link tá fixado nos comentários. Se você quer mais dessa sensação, mais desse sertão que não deixa dormir em paz, é só um clique. Sem pressa. A Caatinga não vai a lugar nenhum.